Este podcast é uma produção Reverber. Vocês devem notar que eu estou me recuperando aí de uma gripe que eu tive, né? Minha garganta estava destruída semana passada. Enfim, estamos aí lutando firmes e fortes contra a gripe, contra tudo que há de mal na sociedade. Esse é o Historiante, seu podcast de história pública e debates políticos sobre variados assuntos, a fronteira final contra o Império da Ignorância. Eu sou o Pablo Magalhães. E estou aqui acompanhado dele, o putaço das Minas Gerais. Cada dia que Felipe diz que ficou puto, eu consigo ver uma veia saltando em sua testa de tanta raiva. Bem-vindo, senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Hoje tinha pelo menos umas 2 veias aqui, ó, pulsando fortemente durante o dia. A classe operária quase dominou a burguesia hoje, hein? Olha só, tá vendo aí? A esperança, o Marx estava certo. Bom, e diretamente da beira do Rio São Francisco, nós temos ele, o camarada Kleber Roberto, que é um camarada até debaixo d'água, né? Porque o tanto de água que caiu em Petrolina, Ave Maria. Camarada Kleber Roberto, bem-vindo. E aí, pessoal, beleza? Isso aí. O pessoal não tá acreditando nas mudanças climáticas. A cidade literalmente no centro da região de Caatinga, do sertão mesmo nordestino. A gente mal começou a abril e já batemos a meta de chuva para todo o ano de 2024. Alguma coisa de estranho tem aí. Alguma coisa tá errada. Algo de errado não está certo, né? Calor onde era para estar chovendo, muita chuva, onde era para já estar fazendo um clima mais assim, típico de verão. Alguma coisa está estranha. Há algo de errado no céu. Bom, estamos aqui hoje mais uma vez, reunidos, firmes e fortes, debaixo de água, debaixo de raivas, para gravar mais um episódio para você, né? Hoje a gente está aqui para falar sobre esse momento que chegou, né? Chegou o ano em que completamos 60 anos. São 60, né, gente? Eu tô enganado, são 60. 60 anos. Isso mesmo, de 60 anos. Isso mesmo, do início da ditadura militar no Brasil. E olha só que loucura, eu nem imaginava isso há, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Na década passada eu nunca ia imaginar que a gente ia estar aqui produzindo conteúdo para explicar o porquê de a gente não dever comemorar a ditadura militar no país. Porque nós entramos numa espiral louca em que pessoas começaram a comemorar o golpe, chamando de revolução. Mas quais os desdobramentos disso na sociedade? O quão perigoso é você comemorar um golpe militar, né? E o quanto que o passado, a memória da ditadura, esse resgate positivo, na verdade, dessa memória da ditadura é nocivo para uma democracia. Vamos refletir sobre esses assuntos hoje. Mas antes, vamos para a marmota da semana, Kleber Roberto. Marmota da semana. Eu acho que quem acompanha o futebol já deve estar sabendo que um goleiro de um time da terceira divisão espanhola, ele acabou reagindo contra insultos racistas que estavam sendo proferidos por torcedores na arquibancada e saiu agora a punição. Só que a punição foi contra o goleiro. E aqui a reportagem, que é uma reportagem que está no UOL, goleiro que brigou com torcedores racistas é suspenso por 2 jogos na Espanha. É o goleiro senegalês Cheikh Sarr, do Rayo Majadahonda, da terceira divisão do Campeonato Espanhol, levou uma punição de 2 partidas hoje, 3 de abril, na Espanha, por ter brigado com torcedores rivais no final de semana. A reação do goleiro aconteceu após provocações racistas vindos das arquibancadas no jogo com o Sestao River.
na casa do adversário. Por causa do tumulto, o jogador africano recebeu o cartão vermelho. Revoltados, os companheiros de time deixaram o campo em solidariedade. A Justiça Esportiva da Espanha resolveu agir com rigor na questão e suspendeu o goleiro por 2 jogos, sob a justificativa de pequena infração antiesportiva. O time dele, por ter abandonado o campo em solidariedade ao goleiro, né, acabou sofrendo a derrota por WO e foi registrado como derrotado por 3-0. Vai ter que pagar uma multa equivalente a 16 mil reais, logicamente é o valor em euros. E o outro time, ele só vai ficar 2 jogos com portões fechados e pagar uma multa. É de... da bunda, né, gente? O negócio é assim, ó. Tinha que ser europeu, né? Não dá nem não tem nem o que falar, cara. Século 21, ano de 2024 e a gente passando por isso. Tinha que ser europeu, né? O que esperar de europeus? Né? Esses desgraçados que exploraram toda e qualquer riqueza nos demais continentes. O que esperar desses desgraçados? Né? Ai, enfim. Bom, vamos para o nosso giro de notícias? Simbora lá. Vamos começar o giro de notícias com a primeira notícia aqui do Le Monde Diplomatique. Os 60 anos de 1964 e a memória pública. Entre as idas e vindas novelescas do novo governo que resgatou sentido à felicidade e recapeou a esperança de uma atitude redentora com o passado militar truculento, o ponto de ebulição parece ser falar sobre a memória. Mais especificamente, falar sobre ontem, o que foi 1964. Um desafio que Lula sabidamente avocou para si de mãos atadas com a mesma militância que acendeu a rampa no Planalto em 1º de janeiro na sua posse. As mesmas coalizões que hoje bradam nas ruas sem anistia e nunca mais nos 60 anos do golpe de 1964. G1. Ato que marca 60 anos do golpe militar reúne familiares em Juiz de Fora. Ó, a terra aí de Felipe aí. E entre aspas aqui, que isso não aconteça nunca mais. Fecha aspas, diz irmã de torturado. O golpe de Estado que instaurou a ditadura militar no Brasil em 1964 completa 60 anos nesta segunda-feira, dia 1º. Para marcar a data, familiares e ativistas se reuniram na Praça Antônio Carlos, no centro de Juiz, onde realizaram um ato para lembrar o que foi o golpe e as consequências. A cidade mineira foi o ponto final da marcha reversa realizada do Rio de Janeiro a Juiz de Fora. As caravanas foram recebidas por políticos, lideranças sindicais, familiares do ex-presidente João Goulart e outras personalidades. Portal Terra. Cordão da Mentira descomemora golpe de 64 nas ruas de São Paulo. Em seu 12º ano, o Cordão da Mentira descomemorou nesta segunda-feira, dia 1º, os 60 anos do golpe de 64 e também a tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. O cordão carnavalesco que sempre desfila no Dia da Mentira escolheu em 2024 o tema "De golpe em golpe, tá lá um corpo estendido no chão". O grupo deu início ao desfile em frente ao prédio do Centro Universitário Maria Antônia da Universidade de São Paulo, a USP, local em que em 1968 ocorreu a chamada Batalha da Maria Antônia, envolvendo alunos da USP e integrantes do Comando de Caça aos Comunistas, infiltrados na Universidade Mackenzie. E para fechar, TV Cultura. Como o golpe de 1964 impacta nos dias de hoje do brasileiro? Historiadora explica no Roda Viva. O Roda Viva desta segunda-feira, 1º, recebeu Heloísa Starling, historiadora e professora da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. A pesquisadora também acaba de lançar o livro A Máquina do Golpe de 1964, Como foi desmontada a democracia no Brasil. Segundo a professora, abre aspas, o efeito é claro. Se o golpe de 64 se completasse, o brasileiro não poderia ver os filmes, ler os livros e ouvir as músicas que quisesse.
Além disso, ele correria o risco de ter uma escola em que ele não aprenderia a pensar com a própria cabeça, ser dono do próprio nariz. Fecha aspas. Pablo, é com você. Beleza, vamos para o nosso editorial. E aí, pessoal, precisamos falar sobre algo muito especial, o nosso financiamento coletivo no podcast Historiante. Isso mesmo, e não poderíamos estar mais empolgados em compartilhar com vocês os benefícios incríveis de se tornar um apoiador do Historiante. Além de nos ajudar a manter o podcast no ar, vocês terão acesso a benefícios exclusivos. Vocês estão preparados para isso? Então segura essa agora. Todos os meses sortearemos livros entre os nossos apoiadores. Mas segura que tem mais. Os nossos apoiadores terão acesso a conteúdos exclusivos, bastidores do podcast, entrevistas inéditas e muito mais. E olha só, tem mais uma vantagem. Ao se tornarem apoiadores, vocês serão convidados a participar do nosso grupo secreto, onde poderão interagir conosco e com outros apaixonados por história. Então, não percam tempo. Apoie o podcast Historiante hoje, através do apoia.se/historiante, através do aplicativo Orelo ou através do Pix Historiante, ou historiante@gmail.com. É isso aí, contamos com o apoio de vocês para continuarmos trazendo conteúdo de qualidade para todos os nossos ouvintes. O texto de hoje está lá no nosso site, historiante.com.br, e se chama Ditadura e Golpe de 64, por que não devemos comemorar? E a pergunta fica, né? Por que não devemos comemorar o golpe de 64? A ditadura militar no Brasil foi um período sombrio da história brasileira, marcado por violência, censura e repressão política. Durante anos, o regime violou os direitos humanos e cometeu uma série de atrocidades. Então, a resposta é lógica, né? Não devemos comemorar o golpe de 64, porque ele foi um ato antidemocrático que violou os direitos humanos e a Constituição brasileira, instaurando uma ditadura militar que reprimiu a sociedade civil, torturou e matou opositores políticos, além de ter deixado marcas profundas na história do país. Comemorar esse evento é, portanto, um desrespeito às vítimas e uma forma de celebrar a violação dos valores democráticos e dos direitos humanos. Uma das principais formas de repressão utilizadas pelo regime foi a tortura. Presos políticos eram submetidos a diversas formas de tortura, incluindo choques elétricos, afogamentos simulados, privação de sono e alimentação, entre outras várias. Muitos dos presos acabaram morrendo sob custódia ou sofrendo sequelas permanentes. Além da tortura, o regime praticou execuções sumárias e desaparecimentos forçados. O número exato de vítimas ainda é desconhecido, mas estima-se que mais de 400 pessoas morreram ou desapareceram durante a ditadura. Muitas dessas vítimas eram jovens ativistas políticos, sindicalistas, estudantes, artistas e intelectuais que lutavam pela democracia e pelos direitos humanos. O regime também impôs uma forte censura à imprensa e aos meios de comunicação. Jornais, revistas, livros e programas de televisão eram rigorosamente controlados e muitas vezes proibidos de serem publicados ou transmitidos. A perseguição e a discriminação contra minorias étnicas, como os povos indígenas e os negros, também marcaram a ditadura. Muitos deles foram deslocados de suas terras e comunidades, enquanto outros foram presos e mortos por resistirem à opressão. De acordo com o relatório final da Comissão Nacional da Verdade, criado em 2012 para investigar os crimes cometidos durante a ditadura, o número de pessoas torturadas durante esse período supera os 20 mil. A maioria dos casos ocorreu entre 68 e 74, quando a repressão política estava no auge. Muitos das pessoas, dos saudosistas, né, que hoje comemoram o golpe, dizem que nunca a gente teve um período tão desenvolvido do ponto de vista econômico e menciona o tal do milagre econômico. Um período que aconteceu entre 68 e 73 e que ficou conhecido por um aumento significativo no crescimento do PIB, né, do país, uma média aí de 10% ao ano. No entanto, essa suposta fase dourada da economia brasileira não passou de uma farsa que trouxe consequências negativas para o país ao longo prazo.
O milagre econômico foi resultado de políticas econômicas implementadas pelo governo militar, aí que promoveu grandes investimentos em infraestrutura, principalmente no setor de energia. Isso possibilitou o aumento da produção industrial, enfim, uma série de coisas que, vamos dizer assim, levantaram o PIB, o Produto Interno Brasileiro, nesse período. A questão é que o governo militar contraiu empréstimos externos e a taxas de juros extremamente altas para fazer esse tipo de coisa. O objetivo era financiar esses investimentos. E aí a dívida que foi contraída foi absurdamente alta, que os militares não iriam pagar. Eles deixaram isso para os civis pagarem. O outro problema foi a falta de investimento em setores estratégicos da economia como educação e saúde. O governo militar, priorizando a infraestrutura, negligenciou a questão de investir no capital humano. Isso a longo prazo deixou o país e a saúde do trabalhador entregue ao Deus dará, né? E a cereja do bolo, o milagre econômico gerou uma concentração de renda absurda, o que aumentou a desigualdade social no Brasil, né? O fim do milagre econômico veio com a crise do petróleo de 73, o que provocou aumento nos preços das commodities e nos juros internacionais. Isso fez com que o Brasil, que estava devendo lá fora, se visse incapaz de pagar a sua dívida externa, e aí a inflação disparou, e a gente conhece esse período aí como os loucos anos 80, onde diversas moedas foram lançadas, planos econômicos foram lançados e a população brasileira foi entregue às traças, né? Então, assim, voltando à pergunta, né? Por que não devemos comemorar o golpe? Mas a pergunta que eu passo, a resposta eu já dei, né? Nós não devemos comemorar. Mas a pergunta que eu fico é: por que ainda tem gente que comemora o golpe no Brasil em pleno século XXI, meus amigos? Passa a bola aí para vocês. Acredito que ainda tem muita gente com aquele ar de... aquela pessoa que acha que o passado é que era bom, antes não haviam problemas. Como bem dito no editorial no início, tem muitas pessoas que se iludem ainda pelo dito milagre econômico. Ah, não, o Brasil cresceu muito durante a ditadura, mas foi um crescimento em que eram obras superfaturadas, cheia de corrupção, endividamento externo gigantesco, aumento da desigualdade, ou seja, era tudo um gigante, entre aspas, aí sendo erigido com pés de barro. E nos anos 80, o resultado foi catastrófico para o país. Mas falando dessa questão de ter muita gente que ainda tem esse apreço pela ditadura, vem toda aquela questão da falta de informação que a própria ditadura conseguiu inserir na cabeça das pessoas, da ideia de que na ditadura não existiu corrupção, e existiu sim corrupção no período da ditadura militar. Não tinha violência na ditadura militar, existiu sim violência no período ali ditatorial no Brasil. Mas existia uma melhoria na educação, tal. Não existiu essa melhoria na educação, muito pelo contrário. Todo o crescimento educacional que estava sendo conquistado na década de 1950 e início da década de 1960 foi perdido. Mas como a ditadura conseguiu censurar os meios de comunicação, conseguiu censurar toda a mídia, ocorre exatamente isso. Uma ocupação da verdade do desastre que foi esse período. Isso sem contar com a censura, perseguição, tortura, mortes de inocentes e todas as mazelas que existiam no período da ditadura militar. Mas que tudo isso, todas essas mazelas acabam sendo jogadas para debaixo do tapete por um pessoal aí saudosista que acredita que o passado era melhor, que é exatamente esse mesmo pessoal que acaba se iludindo com mitos, com pessoas assim que acham que vão fazer tudo mudar do dia para a noite. E o triste ainda é saber que no Brasil tem essa dificuldade de se lidar com a ditadura, diferente, por exemplo, do vizinho.
a terra de Soledad, que participa aqui do Historiante, que é a Argentina, que conseguiu lidar muito bem com a sua ditadura militar e nos últimos dias mandou várias pessoas para a prisão perpétua pelos crimes que cometeram no período da ditadura lá na Argentina. Eu acho que a gente não tem que comemorar e não tem que voltar a, né, assim, a saudar e comemorar o golpe, porque a gente viveu um período de extrema restrição, né? E a gente não viveu um período de progressismo que a gente poderia ter vivido, né? Até antes do golpe da Dilma em 2016, 2017, a gente poderia pensar que o Brasil ele poderia continuar de uma maneira progressista e poder desenvolver se não tivesse sido influências da grande mídia, influências políticas e por aí vai. E a mesma coisa o que aconteceu no momento pré-golpe de 64, né? E quando a gente fala assim, o porquê que as pessoas pensam em voltar, o porquê que as pessoas têm vontade de voltar àquele momento, me vem muito uma questão de um livro que eu li até do Renan Quinalha, que é um advogado, ele é professor de Direito em São Paulo, que ele escreveu sobre o movimento LGBT dentro durante a ditadura, né? Ele pega esse recorte e insere ele no golpe de 64 e conta um pouquinho sobre essa história. E ele fala uma coisa no livro dele que é muito interessante, que é a questão do poder na mão o poder centralizado na mão de quem sempre teve o poder. E a gente viveu um pouco disso, né? Aqui, no momento ali pré-ditadura, que a gente poderia ter um país mais igualitário, tudo, enfim, a mesma coisa que estava acontecendo no governo Dilma, no governo Lula, no Lula 1 e 2, que eles estavam tentando, através de políticas públicas, o acesso das classes mais baixas a uma ascensão e um poder aquisitivo maior, e um poder de melhoria de vida, né? Então, assim, quando a classe dominante ela se vê arriscada, né, com perigo de perder o poder e de ter que compartilhar o que ela tem, não compartilhar o que ela tem, mas assim, o poder sair da mão dela, vai acontecer esses movimentos. Né? O capitalismo ele acaba criando essas crises, acaba criando esses momentos para tentar voltar o poder para essas pessoas, e é basicamente o que aconteceu, né? E infelizmente tem uma onda extremamente conservadora, que luta para que esse momento volte exatamente para a manutenção do poder na mão de poucas pessoas, e que não haja debate, não haja diversidade, não haja inclusão, não haja uma série de coisas de lutas e conquistas que a gente teve nos últimos 30, 40 anos aí, desde a redemocratização. Então eu acho que é um pouco por esse caminho. É a tentativa da manutenção do poder sempre na mão de uma classe dominante, de poucas pessoas que tentam rememorar e voltar a isso, e tem algumas pessoas, alguns bestas aí que acabam comprando a história e acabam indo. E até pra gente pensar um pouco em como as coisas são, no mesmo momento que aconteceu a manifestação em Juiz de Fora, para que se lembrasse o golpe militar e que acontecesse a Praça Antônio Carlos, né, onde aconteceu essa manifestação agora no dia 1º, é um espaço muito emblemático exatamente por isso, porque foi num quartel ali próximo que saíram as tropas, né, que as tropas se reuniram para o golpe. E o mesmo local, o mesmo quartel, ele está sendo processado pelo Ministério Público, saiu em um dos jornais de Juiz de Fora ontem ou hoje, não lembro. Esse mesmo local, esse mesmo quartel está sendo processado pelo Ministério Público porque eles queriam renomearam esse quartel como 31 de março, em alusão à pré-data do golpe. Então, assim, a gente tem muitos dois lados, e os dois lados muito fortes, né? O exército ainda rememora muito isso, né? A gente tem as Forças Armadas, boa parte das Forças Armadas pensando muito nisso ainda, e é algo que é extremamente perigoso, que a gente precisa ser vigilante sempre. Pois é, a gente tem no roteiro
um material, foi escrito pelo Gabriel de Moraes, lá do Le Monde Diplomatique, que vocês deram aí deram um bisuzinho aí no Giro de Notícias, em que ele traz algumas informações que eu achei bastante interessantes. Antes de mencionar, eu achei muito divertido essa coisa desse grupo, que é um grupo carnavalesco, né? O Cordão da Mentira. Ele fez uma festival, uma cerimônia de descomemoração do golpe de 64. Eu achei muito espirituoso você colocar dessa forma, né? Você descomemora. Porque no final das contas, é justamente isso. Se antes desse momento que a gente vive, a gente recordava o golpe de 64, do ponto de vista de recordar essa memória dolorosa, né? Fazer a reflexão e análise histórica devida. Hoje, dentro de um contexto onde pessoas comemoram, o que você tem que fazer é uma festa de descomemoração, né, para reforçar algo que na verdade é óbvio, que a gente não comemora a porra do golpe de 64, né? Enfim, eu achei muito espirituoso, e também num local, como você falou, Felipe, um local muito... é um espaço de memória lá de Juiz de Fora, muito significativo, muito sensível, e o Cordão da Mentira também faz a celebração num prédio onde aconteceu uma batalha entre os alunos da USP e infiltrados da Mackenzie, que eram membros do Comando de Caça aos Comunistas. A Mackenzie está longe de ser uma instituição progressista, tá? A Mackenzie sempre foi uma instituição conservadora, aonde pessoas da elite, né, de São Paulo, elas estudam, enfim. E os caras estavam infiltrados lá, né, esses caras do Comando de Caça aos Comunistas. Então foi uma batalha, enfim, muito, como é que eu posso dizer, importante do ponto de vista ali do movimento estudantil, e também foi escolhido como um local de memória. E eu achei interessante isso porque, falando como historiador, a ocupação dos lugares de memórias relacionados à ditadura é fundamental do ponto de vista dos grupos progressistas, para deixarem claro e evidenciar o quanto que essa memória é traumática para a sociedade brasileira. Então, é a ocupação dos espaços de memória, né? E aí vem essa matéria esse texto lá do Gabriel de Moraes no Le Monde, que é quase que um balde de água fria em todos nós, porque assim, já está estacionado desde 2014 um pedido de revisão da lei de anistia, que foi assinada lá em 79, e que livrou da prisão diversos militares. Por quê? Qual foi a ideia? Os militares propuseram a anistia, já sabendo que o deles estava na reta, né, porque um dia eles iam ser cobrados pelo que eles fizeram, né, a matança que eles fizeram. Eles propuseram a lei de anistia, que era o seguinte: vamos permitir que as pessoas que nós perseguimos voltem para o Brasil, vamos aí perdoar, entre aspas, os seus crimes, ao passo em que perdoam-se os militares envolvidos na tortura, na perseguição, no assassinato. Ou seja, anistiou todo mundo. A lei de anistia serviu para todo mundo, inclusive para os desgraçados militares sujos, com suas fardas militarescas sujas de sangue. E aí a cereja do bolo disso, né? Nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, líder sindical, o cara que também foi perseguido pela ditadura, um dos principais líderes progressistas do mundo latino-americano, respeitado em diversos países e, enfim, comparado a figuras como Nelson Mandela e Pepe Mujica, ele resolveu não rememorar os 60 anos do golpe de 64, né? Dizendo que não se deve remoer o passado. O Gabriel deixa bem destacado lá no texto dele. Eu queria ouvir vocês, depois eu faço a minha consideração. Mas, enfim, meus amigos, o que é que vocês acharam desse posicionamento do Lula, hein? Como é que vocês entenderam isso? Dentro desse cenário onde a gente tem claramente setores da burguesia que comemoram e comemoraram. E nós tivemos um governo recente que comemorou o golpe de 64. A necessidade de relembrar e a necessidade de se discutir
o golpe de 64, não comemorar, mas assim, sinalizar o momento, o período, o que aconteceu. Eu acho que mais do que nunca, e ainda na onda mundial que a gente tem vivido de uma extrema-direita voltando ao poder, mais do que nunca é necessário tocar nesse assunto e tocar nessa ferida. Não deveria ter acontecido anistia, não deve se ter anistia para quem praticou crimes durante a ditadura, e a gente precisa voltar a falar e a voltar a dar nomes dentro destes espaços, até para a gente mostrar, a gente estudar, a gente ler, pegar o momento, se debruçar sobre ele, explicar, construir um museu, que era uma promessa do governo Lula, algo que a gente precisa com urgência, para a gente não reviver a história, mas relembrar sempre esse momento para que ele não se repita. E mais, é necessário que a gente crie leis que condenem esse momento e pessoas que façam alusão a isso, porque ainda a gente não tem leis sérias que condenem pessoas que se debruçam e que cultuam membros que participaram do momento da ditadura. E aí a gente volta em 2017 no impeachment da Dilma, quando 2016, 2017, quando o próprio ex-presidente ele faz alusão ao Ustra. Ele fez uma alusão ao Ustra na votação dentro do processo da Dilma, que ele deveria ter saído algemado, ele deveria ter sido processado e estar preso por isso, contra vários outros crimes que ele cometeu, inclusive antes dele se tornar presidente. Então é necessário, precisa se criar leis, precisa se debruçar sobre essa história, precisa se mexer nos cadáveres. Várias famílias precisam de respostas, precisam saber o que aconteceu com seus parentes. Então, assim, é uma ferida que não está curada, que precisa ser mexida, que precisa ser desinfetada e ser tomado o curativo correto, né? Que aí são criar leis, criar memória, criar espaços e criar discussões em cima disso. Eu acho que o problema é exatamente esse, do Brasil não ter conseguido resolver o seu problema com sua ditadura, como ocorreu, como por exemplo na Argentina. Aqui, como bem dito por Pablo anteriormente, aqui se fez anistia. Só que a anistia levou de reboque torturadores, pessoas que perseguiam, censuravam, matavam. Ou seja, a lei da anistia aqui acabou também favorecendo muitos desses que fazem parte exatamente daquele ciclo, que ainda detém um certo poder dentro das esferas militares. E o que Lula fez, ele literalmente recuou diante disso, diante dessa ala militar. Porque no Brasil, infelizmente, o poder executivo, o poder civil, ainda se vê sendo manipulado por essa autoridade militar. Sendo que sabemos muito bem que essa autoridade militar tem outra esfera por cima deles que, digamos, são as pessoas que detêm ali o poder de verdade, o poder financeiro, o poder de gerir as coisas, a burguesia, as elites. Esses sim são ali quem coordena ali as cordinhas dessa ala militar. E é por isso que, infelizmente, a gente ainda se vê muitas vezes envolto aí nessas situações militares incitando o golpe, como ocorreu, por exemplo, em 2022, que até mesmo o almirante da Marinha, aquela pessoa que deveria estar ali para defender a Constituição e os direitos civis, estava colocando seus soldados à disposição para um golpe de Bolsonaro. Aí o que muita gente diz, não, mas o exército salvou do golpe em 2022, sendo que o exército também era desejoso de um golpe, tanto que fez parte aí durante os 4 anos do governo do Bolsonaro, e só não deu o golpe porque não havia apoio internacional. A gente explica até isso lá no podcast secreto,
no nosso grupo lá no Telegram para apoiadores, tá explicando exatamente isso. Mas tudo isso ocorre porque no Brasil não se resolveu a questão da sua ditadura. A ditadura ainda é um elemento presente na nossa sociedade, sendo que ainda não passou nenhuma geração. Ainda convivemos com pessoas que infelizmente procuram seus entes queridos, amigos, familiares que acabaram desaparecendo dos porões da ditadura, e pessoas que ainda sofrem com sequelas das próprias torturas que foram impostas pela ditadura militar no Brasil. Pois é, o problema de não querer rememorar e construir o museu da ditadura, enfim, o memorial da ditadura, seja lá o que for, espaço de memória sobre a ditadura, é você deixar que os militares mais uma vez saiam ilesos agora do ponto de vista da memória. Que eles saíram ilesos do processo histórico lá da ditadura, eles saíram. Agora, até mesmo a memória e a narrativa construída sobre a ditadura, os caras saírem como, enfim, mocinhos, não dá certo, né? E tem outra coisa que eu acho bastante problemática, é o retorno de alguns militares. Na verdade, eles sempre disseram isso, mas agora, de certo modo, isso saiu da caserna, né, saiu dos batalhões militares e foi para a boca de parte da população, ou a burguesia que ama os militares, ou aquela população trabalhadora que foi cooptada a apoiar por total desconhecimento histórico. Eles começaram a chamar de Revolução de 64. O que aconteceu foi uma grande revolução. Nós salvamos o Brasil da iminência da chegada dos comunistas, que o João Goulart representaria os comunistas, enfim. Eu não vou explicar todo esse assunto de novo não, até porque a gente tem vários episódios de Minipédia sobre a ditadura, né, Kleber? Tem lá 5 casos de corrupção da ditadura militar, tem outro... São as mesmas referências, que é muitas. Pois é, são várias... Vou citar todas elas. Pois é, a gente fez muitas minipédias, desde a queda do Jango, se Jango era comunista ou não. A gente tem um episódio do FAC, historiante, que já não existe mais, mas quem sabe um dia eu não consiga voltar a fazer o FAC, em que a gente explica se existia o golpe de comunista, ou se Jango era comunista. A resposta é não, não existia. Isso foi um fantasma levantado pelos militares para poder dar um golpe no Brasil. Então, assim, por que a gente diz que não? Por que não é revolução? No primeiro de tudo, por que não é revolução? Tem um autor chamado Hector Bruit que diz que revolução é um fenômeno político-social de mudança radical na estrutura social. É um confronto entre uma classe que detém o poder do Estado e as classes que se acham excluídas desse poder. Então, assim, a gente está tratando de algo radical, que transforma a raiz, a estrutura da sociedade, como foi, por exemplo, a Revolução Francesa, como foi a Revolução Industrial, como foi a Revolução Russa. O que aconteceu no Brasil não estava longe de mudar qualquer estrutura social. Ela manteve, na verdade, a estrutura social. Então não foi um movimento revolucionário, foi um movimento oposto. O que é oposto a revolucionário é reacionário. Ou seja, foi um movimento político para que não houvesse mudança radical, para que as classes assentadas no poder elas se mantivessem no poder, a burguesia se mantivesse no poder, os militares se mantivessem no poder, ou seja, foi um movimento para manter a estrutura opressora. Então não pode ser chamado de revolução. E por que a gente diz que é um golpe, né? O golpe, aí, de acordo aí com o Dicionário de Conceitos Históricos da Kalina Vanderlei e do Marcel Henrique, o golpe é uma tomada abrupta do poder por um grupo dominante, excluindo outros grupos e mantendo a estrutura social. No golpe, o aparelho repressivo é utilizado contra a população trabalhadora, com o fim de manter a hegemonia da classe dominante. Ou seja, foi o que aconteceu em 64. Estamos falando de um golpe, né? Então, assim, todos os golpes militares que aconteceram na América Latina, todos eles foram contra-revolucionários.
foram feitos para manter a elite no poder, para manter os militares no poder, para manter a estrutura dominante. Então, esquece essa coisa de revolução. Não teve revolução, foi golpe. E, infelizmente, Luiz Inácio Lula da Silva está decepcionando muitos de nós. Porque, sinceramente, era um momento de a gente mostrar total diferença em relação ao governo anterior. Mas essa atitude dele só mostra o quanto o seu governo ainda depende do braço militar para poder não ter problemas, nem do ponto de vista de um golpe, né, nem do ponto de vista de que as pessoas que amam os militares vão ver os militares dando mostras de que eles estão descontentes com o governo. É uma grande tristeza, né? Enfim. Bom, ao longo desse episódio você deve ter ouvido aí as falas. Será que o pessoal ouviu? Não sei se ela vai mandar. Mas a nossa querida Larissa de Cássia, a cientista social que, enfim, colabora com a gente aqui, ela mandou algumas reflexões sobre o golpe de 64, sobre essa memória que os caras estão retornando, né? Enfim, essa adoração ao golpe de 64 que há um tempinho atrás nem existia. Olá, historiantes, boa noite. Aqui é a Larissa de Cássia, eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Vale do São Francisco e eu vou estar aqui com vocês hoje comentando sobre essa questão, né, do silêncio em torno do golpe de 64 e como ele pode ser perigoso para a nossa democracia. Então, gente, esse dia 31 de março marcou o aniversário de 60 anos do golpe militar no Brasil, né? E como todo mundo está sabendo, o governo federal, a partir de posicionamentos do presidente Lula, decidiu não rememorar a data, cancelando todos os eventos institucionais que visavam relembrar a data e os seus prejuízos para a sociedade brasileira. Segundo o presidente, nós não devemos ficar remoendo o passado, mas sim olhar para a frente, né? Nos depoimentos dele, ele inclusive afirmou que estava muito mais preocupado com o ato golpista de 8 de janeiro do que com 64. Mas assim, na minha opinião, o que esse cálculo político de Lula, né? Porque eu acho que a gente também tem que olhar para isso a partir da história política de Lula, enquanto conciliador que ele é e sempre foi, ele novamente se mostrou um grande conciliador político, né? Ele tem um problema que é a questão dos militares, o espaço dos militares na democracia brasileira, e ele resolveu não lidar com essa questão agora, né? Então, ele instituiu esse silêncio que valeu para os dois lados, vamos dizer assim, da moeda, tanto as pessoas que querem rememorar a data para poder lembrar dos prejuízos que ela causou à nossa sociedade, tanto as comemorações que os militares costumam fazer na data, né? Porque eles tratam o golpe como uma revolução, né? Não só os militares, mas também alguns apoiadores. Mas enfim, o que eu acho que Lula esquece quando ele toma essa posição, quando ele faz esse cálculo político, é que memorizar é diferente de remoer, né? E que ele desconsidera completamente a importância do passado para a construção do presente e a melhoria do futuro, né? Lula, ele esquece que sem memória não há futuro. É importante repudiar o golpe de 64 publicamente na data do seu aniversário como uma forma, primeiramente, de punir o regime do passado, né? E as tentativas de golpe no presente, sem falar que também é uma forma de desencorajar projetos golpistas para o futuro. Então, assim, eu acho que essa decisão de Lula, ela escancara a dificuldade da democracia brasileira no que se refere a determinar o papel dos militares na nossa atual estrutura política,
né? Lula, ele optou literalmente por não mexer no vespeiro, ele não quis enfrentar a discussão, então ele propôs um silêncio, né, que na verdade é um silêncio que reafirma as medidas tutelares que o Estado Democrático Brasileiro toma com relação aos militares há muito tempo, né? Não só Lula fez isso, mas como todos os presidentes da era democrática, menos Dilma. Dilma foi a única presidente que teve coragem de entrar nesse vespeiro, né? De falar com as vítimas, de investigar, porque assim, o regime até hoje não admitiu as mortes, não admitiu as torturas, não admitiu os desaparecimentos, e aí tem pessoas, até hoje, mais de 300, se eu não me engano, acho quase 300 pessoas desaparecidas, que o regime até hoje não se posiciona. Então, o regime golpista no Brasil nunca foi punido pelo governo brasileiro, né? Sempre se tratou dessa forma, de uma medida tutelar, assim, meio que passando a mão mesmo na cabeça dos militares. E aí, como consequência, a gente vai abrindo brechas para comportamentos e pensamentos golpistas. Porque, por exemplo, se você pega lá a Alemanha com a questão do Holocausto, a Alemanha nunca quis e nunca tentou esconder o Holocausto, muito pelo contrário. Eles vão a fundo, eles querem entender como é que se deu aquele processo, quais foram as condições sociais nos quais o Holocausto existiu. Para quê? Para que hoje, no presente, para que no futuro, se aquelas condições voltarem a se repetir, elas possam ser identificadas e você possa mudar de rumo e elas não se repitam, né? Que não é o caso atual do governo brasileiro. Então, assim, o Estado brasileiro negocia com os militares de igual para igual, como se eles estivessem no mesmo nível político, né? Uma atitude que acaba por reafirmar o poder e o status deles perante a sociedade, né? E que vai abrindo brechas para pensamentos e comportamentos golpistas. Então, com esta atitude, o presidente perdeu a oportunidade de questionar a força dos militares, né? E seus apoios contra a democracia nos últimos anos. Então ele perdeu também a oportunidade de um espaço muito importante junto à sociedade para poder refletir acerca do golpe. Então, assim, essa era a data que era o momento para chamar a atenção dos militares publicamente, sabe, para mostrar publicamente que eles estavam errados. É o momento da gente rememorar, da gente entender o que foi o golpe, como ele se desenvolveu, quais foram as etapas em que ele se desenvolveu e o que foi preciso socialmente para que ele existisse. Para quê? Para que a gente possa combater os discursos que defendem, os discursos que chamam o golpe de revolução, os discursos que pedem a volta do golpe. A gente não pode se esquecer que há menos de 4, 5 anos atrás havia um grande número de pessoas fazendo movimentos pedindo a volta do golpe militar. Aí é para você ver como o Brasil não tem as ferramentas, não tem acesso, a sociedade brasileira não tem acesso às ferramentas para lutar contra o golpismo. Porque até hoje, nesses 60 anos, a maior parte da sociedade não tem acesso a essas respostas. A sociedade não entende o que foi o golpe, se baseia ainda em fake news criadas na época do golpe para justificá-los. Então, a história no Brasil é o quê? Ela não está sendo investigada como ela deve ser, de um ponto de vista para a nossa evolução social. Então, assim, para finalizar aqui a minha fala, eu vejo que esse posicionamento de silenciamento em torno do golpe de 64 de Lula só reforça
esses pensamentos e comportamentos golpistas. Abre espaço, sabe? Priva a sociedade de acessar as ferramentas que podem acabar com o golpismo. Então, assim, enquanto a gente, enquanto sociedade, não se reunir e não lidar com essa questão, porque é uma questão que tem que ser debatida, o espaço dos militares na sociedade democrática tem que ser discutido. Eles não podem andar por aí com todo esse poder, com todo esse status, com todo esse prestígio, sabe? Porque eles acabam se tornando, sim, uma ameaça à democracia. Então, é um debate que tem que ser feito, que a gente não pode fugir e que datas como essas são importantes para ter um contato com a sociedade, para poder educar a sociedade. É nesse momento que a gente vai estar fazendo isso, que a gente vai estar usando as ferramentas contra o golpismo. E aí Lula não nos deu essa oportunidade esse ano. Eu espero de verdade que as pessoas que estão ao redor dele dentro do governo, como por exemplo Silvio Almeida, né, o ministro dos Direitos Humanos, possa conversar com o presidente e mostrar a ele que não é necessariamente por aí, que não é sobre remoer, mas assim sobre rememorar, é sim sobre ter as ferramentas para lidar com novos 8 de janeiro e para evitar novos 8 de janeiro, porque a gente só vai evitar isso a partir do momento que a sociedade desenvolve uma consciência acerca do golpe. E eu tô falando aqui não só em termos de ser historiador, ser cientista político, ser cientista social, não. A gente precisa expandir esse debate para fora dos muros intelectuais, para fora das universidades. É importante que a sociedade civil como um todo tenha acesso a esse conhecimento. É necessário que os militares sejam punidos publicamente pelos crimes que cometeram. Eles não podem ser anistiados, entendeu? Eles não podem ser facilmente perdoados. É necessário que se construam museus sobre o golpe, para estar informando e educando a população. E assim a gente garantir a segurança da democracia brasileira. Enfim, gente, é isso. Eu espero que vocês gostem da minha contribuição, tá bom? Para a discussão e que a gente possa estar aí sempre na luta. Vamos para o nosso quiz, amigos? Bora Vamos lá. para o nosso quiz. Vocês estão preparados? Always. Bom, vamos começar com... Alguém falou aí? É a minha Alexa que deu boa noite e bons sonhos. Ela dá... É porque eu moro sozinho. Eu sou uma pessoa que mora sozinho. E eu preciso de um boa noite. Eu não tenho namorado, entendeu? Eu pensei que fosse o Eu Flávio. não tenho namorado. do nada só falando. Susto. Não, eu não tenho namorado, entendeu? Aí a Alexa me dá boa noite. Que bom. Que bonito. Meu amigo, se eu tô numa casa e do nada sai uma voz falando boa noite, eu saio, abro a porta e saio correndo. Tchau, nunca mais casa. Vamos começar com o quiz da semana passada, Felipe? Qual foi? E qual foi a resposta? Bora lá. Na semana passada, ou no episódio anterior, a gente teve o quiz denominado da seguinte forma: qual é o nome do famoso teste que avalia a capacidade de uma máquina de exibir comportamento inteligente equivalente ou indistinguível do de um humano? Lembrando que a gente falou sobre inteligência artificial, a regulamentação da inteligência artificial na Europa, e a gente trouxe essa questão no quiz do episódio anterior. E palmas, muitas palmas, quero mais palmas para quem respondeu a letra A, teste de Turing. Que esse teste é citado inclusive no filme que a gente falou aqui ainda no episódio, O Jogo da Imitação. Então, parabéns para você que acertou. E qual é o prêmio, Kleber, que a pessoa que acertou essa questão
essa pergunta vai levar para casa? É um grande prêmio, que é um áudio em MP3 do Capitão, né? O grande mito, cantando funk do Partido Cachaceiro Nossa, Comunista. que prêmio gostoso. Já dá pra colocar aí. Quem acertou vai colocar aí no seu despertador do celular. Bom, vamos para a pergunta de hoje pra gente. O Kleber, qual é o prêmio que a gente vai que vocês dois vão concorrer? Você e Felipe. Felipe vai gostar desse prêmio aqui, porque eu decidi dar mais uma trilogia de prêmios em homenagem a um capitão. Adoro, o prêmio dessa semana vai ser fantasia de militar. Meu Deus. Não, e o prêmio dessa semana vai ser um livro com as grandes obras de Bolsonaro como Com presidente. apenas uma página em branco. Uma página em branco. Com apenas uma página em branco. Ai, meu Deus. Bom, vamos lá. Né? O prêmio é muito bom. E a pergunta é a seguinte. O jornalista Alexandre von Baumgarten, ele foi colaborador do SNI, o Sistema Nacional de Inteligência. Ele foi assassinado em 82, pouco depois de publicar um dossiê acusando um general de planejar sua morte, além de denunciar diversos esquemas de corrupção aí. Qual foi o nome desse general que ele ia acusar? Né? Alternativa A, Santos Cruz. Alternativa B, Freire Cruz. E alternativa C, Newton Cruz. Qual é a resposta certa, meus amigos? Eu vou de letra C, Newton Cruz. Letra A, Santos Cruz. Santos Cruz. Bom, e rufem os tambores. A resposta certa é letra C, Newton Cruz. General. Pode já mandar meu livro. Felipe vai... Pode já Seu mandar. livro aí. Eu quero Uma página em branco. Eu quero dedicar esse prêmio. À minha professora de história de 5ª a 8ª série, Dona Lúcia Mendonça, que é nossa ouvinte, inclusive, e que me criou consciência de classe, de noções de classe operária e classe dominante. Então eu dedico para ela, Dona Lúcia, que é nossa ouvinte, esse prêmio por ter me ensinado muita coisa. Arrasou, muito bem. Palma. Você pode compartilhar com ela o livro, esse grande livro das obras do nosso grande Que só tem uma capitão. página e ela vem em branco. Você pode desenhar. Olha aí. Vou fazer um coração e entregar para ela. Pronto. A atividade de primeiro ano do Fundamental. Beleza. Bom, esse mesmo prêmio pode ir para um dos nossos ouvintes, né, Felipe Monsanto? Exatamente. A gente tem aqui uma outra questão que vocês vão responder pra gente na nossa caixinha lá no Spotify e nos comentários lá no Instagram. A pergunta é a seguinte: 2 anos antes de assumir o estado em 1979, um governador de São Paulo foi acusado de corrupção no caso conhecido como Lutfala, empresa têxtil de sua mulher, Silvia, que recebeu um empréstimo do BNDE, do Banco Nacional de Desenvolvimento, quando estava em processo de falência. As denúncias envolviam também o ministro do Planejamento, Reis Veloso, que negou as irregularidades e terminou sem punições. Qual desses 3 era o esposo de Silvia? Letra A, Mário Covas. Letra B, Jânio Quadros. E letra C, Paulo Maluf. Ficam aí as 3 opções e vocês concorrem a esse prêmio esplendoroso aí que o Kleber conseguiu pra gente. Perfeito, é isso aí. Bom, vamos para nossas indicações. É o momento de a gente fazer nossa curadoria de fim de episódio, dizer o que a gente está lendo, assistindo, ouvindo, o que a gente gostaria de passar aí para os nossos queridos, né, ouvintes. Mas antes, vamos para a curiosidade da noite, Felipe Bolsonaro. Bora! Você já fez uma mandinga na sua vida? Todo 1º de abril eu faço
A mandinga da canela, entendeu? Quem nunca fez a mandinga da canela? Todo mundo precisa fazer a mandinga da canela. Beijos, Lídia Verônica. E temos uma invasão aqui na gravação. Ah, ela ouviu, hein? Mas voltando, né? Tem uma mandinga, que é a mandinga da canela. Você sabe qual que é essa mandinga da canela? Não, sei não. Não? Você sabe, Kleber? Rapaz, esse eu não conheço aqui, não. Não conhece, não? Todo 1º de maio... Não, todo 1º de maio. Todo 1º dia do mês, você pega um punhado de canela e sopra em 3 etapas esse punhado de canela da porta de casa de fora para dentro. E você pede, quando essa canela soprar, prosperidade para essa casa virar. E você repete isso 3 vezes. Eu faço por garantia, entendeu? Não tenho ajudado muito ultimamente, não, que tem uns B.O. muito grandes aí. Mas todo 1º dia do mês eu tento lembrar, quando eu lembro eu faço. Fiz, inclusive, na segunda-feira. Beleza. Mandinga se tornou um termo bastante popular, né? Temos nossas mandingas, nossas... como é que chama? Nossas simpatias e tal, enfim. Agora, mandinga tem uma origem na escravidão. Vamos ver se você sabia dessa história. Mandinga, na verdade, não é o nome de um sortilégio. Era, na verdade, o nome de um povo. Mandinga, mandingueiros. Os mandingas, eles eram um povo africano. Eles viviam no Vale do Níger, né? No Vale do Níger do Senegal, por volta do século XIII. Eles são de origem africana islamizada, né? E essas bolsas de mandinga, elas eram uma espécie de amuleto que era utilizado pelo povo mandinga para lhe trazer proteção, né? Eles foram trazidos pelos povos bantus e eles eram utilizados como patuás terapêuticos contra doenças do corpo, da alma, né? E tinham ampla utilização ali entre esses povos, né? Entre esses grupos que aqui no Brasil vieram escravizados, vieram sobreviver aqui, né? Essas bolsas de mandinga, elas tinham propriedades terapêuticas e, né, meio que protegiam o corpo contra doenças físicas e contra também feitiços. A mandinga, ela vai ser utilizada por eles e pouco a pouco ela vai começar a ser popularizada entre povos não africanos. Então a mandinga, ela vai deixar de ser apenas exclusivo desse povo e vai passar a ser utilizada também por outros grupos sociais. E aí a popularização da mandinga, né, dessa bolsa da mandinga, que era utilizada por esses indivíduos, por exemplo, os malês, eles utilizavam de uma bolsa que eles também chamavam de bolsa da mandinga. Só que lá não tinha feitiço, lá tinha um trecho do Alcorão, que era o livro sagrado dos muçulmanos, e eles liam, né, constantemente. Aos poucos, essa bolsa da mandinga foi se popularizando e passou a ser associada a qualquer e todo tipo de simpatia que a gente faz para, né, como o Felipe Monsanto falou aqui, da mandinga que ele faz. Enfim, assim como ele faz, muitas outras pessoas também fazem mandingas, né? Tem as suas próprias mandingas para conseguir alguma coisa na vida. Ou pelo menos para, enfim, ter um dia tranquilo. Tem gente que, sei lá, coloca esse dedo polegar entre o indicador e o dedo maior como um sinal de proteção, que é a famosa figa, né? Enfim, mandinga vem dos povos mandinga da África. E aí, Felipe, sabia dessa? Não sabia, mas você me lembrou dessa bolsa, uma coisa que a minha avó fazia. A minha avó, ela era filha de escrava, na verdade. Minha bisavó foi escrava. E a minha avó tinha uma questão de proteção, de cuidado com a saúde, alguma coisa assim, que ela fazia uma trouxinha. Tinha alho, gengibre, algumas coisinhas assim, colocava uma trouxinha e colocava por dentro da camisa para proteger. Era uma coisa que ela fez isso com todos os filhos e fazia comigo, que morei com ela durante muitos anos da minha vida, né? Foi quem me criou. Me lembrou muito isso. E detalhe, a minha avó, ela era evangélica, a minha avó conheceu Jesus aí, né?
virou adventista do sétimo dia, mas mesmo depois disso, ela continuou fazendo essa mandinga aí com a gente. Aqui tinha um senhorzinho, só rapidinho, tinha um senhorzinho só que ele não chamava mandinga, ele chamava patuá. E era realmente uma bolsinha de couro, que colocava umas asinhas, costurava, fazia as orações e entregava. Era no estilo da bolsinha de mandinga, só que era com as asinhas. Tem as bezendeiras também, né? Tem. Eu não sei aí na região de vocês, no Nordeste, se isso é comum, pelo menos na região aqui onde eu moro, aqui no Sudeste, e Minas, né? Interior de Minas, alguma coisa assim, é muito comum você ir à casa de bezendeiras. É uma prática que existe até hoje, na verdade. Aqui também, Pernambuco, Bahia, Alagoas também tem isso. Bom, isso e muitas outras coisas é uma homenagem, uma dedicação aos nossos apoiadores, né, Felipe Monsanto? Isso mesmo, Pablo, os nossos cristalzinhos, como diz nossa querida Lídia Verônica, que invadiu aqui o estúdio agora há pouco. Para essa semana, a gente vai dedicar as indicações para 3 deles. Para o Jarvis Clay, para Juliana Fique e para Márcia Aparecida Marciano Matos. As nossas indicações e o nosso agradecimento a vocês que acreditam no nosso trabalho, estão aqui com a gente, não largam a mão da gente. A gente agradece muito e as indicações são dedicadas especialmente para vocês 3 e também para todos os nossos apoiadores, tá bom? Show de bola. E se você quiser ser nosso apoiador também, tem como, você pode acessar o apoia.se ou também pelo Orelo. Ou pelo Pix, ou historiante@gmail.com. Ou pelo Pix. Então eu já vou engatar aqui nas minhas indicações dessa semana. Uma das indicações eu já dei um spoiler lá no começo, que eu falei do livro do Renan Quinalha, que é o livro chamado Contra a Moral e os Bons Costumes, a Ditadura e a Repressão à Comunidade LGBT+. O Renan, ele conta um pouco a respeito da vida das travestis e da população LGBT e a repressão que acontecia a essa população ali no período da ditadura, ali na região da República, em São Paulo. Ele traz alguns relatos, ele entrevista o Trevisan, que é um dos pioneiros no movimento LGBT no Brasil, ele conta o relato dele nesse período, ele faz um paralelo do início do movimento aqui no Brasil da comunidade LGBT como um reflexo da revolta de Stonewall em Nova York, e aí ele vai contando um pouco das histórias e muito me assustou. Se a gente está decepcionado com o presidente Lula hoje, ele conta também que na época ali na década de 80, quando os movimentos sindicais começaram a se organizar de maneira política, a se envolver em manifestações, tudo, a população LGBT ficou apartada, não foi bem aceita nesses movimentos e se viu sozinha na luta, né, contra a ditadura. Então é bem interessante, tem esse relato e tem vários outros relatos, ali da história nesse período com foco na população LGBT. E para assistir, eu vou indicar um filme que inclusive foi gravado em Juiz de Fora, a estreia dele aconteceu em Juiz de Fora, que foi inclusive o cinema é praticamente em frente ao local que o Bolsonaro tomou a facada. Esse cinema não existe mais. O filme chamado Zuzu Angel, que conta a história da estilista Zuzu Angel, que perdeu o filho na ditadura. Ele era uma das pessoas que era contra a ditadura, tudo, e ela foi à luta para tentar descobrir o que aconteceu com o filho, o que aconteceu com ele, né, assim, entender a história dele, e ela morre sem saber o que aconteceu com o filho, anos depois desse período. Então é um filme muito interessante também, ele está na Amazon Prime, vale bastante a pena. E para ouvir, eu vou indicar uma música que é O Canto da Sereia, da Raquel Reis. Na verdade, a Raquel Reis, eu descobri ela através de um amigo por uma música que ela fez em parceria com a Cel, que é uma das minhas cantoras preferidas. E eu conheci essa Raquel Reis, tenho ouvido bastante, ouvido nos últimos dias,
E uma das músicas que mais me chamou a atenção dela foi essa, Canto da Sereia, que é maravilhosa. É uma baladinha bem gostosinha aí para dançar no final de semana. E fica aí de indicação de música para essa semana. Bem, vou emendar aqui minhas indicações e vou indicar aqui para vocês uma maratona historiante. E essa maratona dizendo, na ditadura não teve corrupção, não teve maldades. E vai aqui uma maratona com nada mais nada menos que 7 episódios de Minipédia que abordamos vários pontos da ditadura militar, que foi uma fase e foi uma, digamos, instituição muito complexa em um período muito tribulado na história do Brasil. E essa minipédia vocês podem começar com uma colaboração empresarial com a ditadura militar e aí vai seguindo. Você vai rolando aí a barra de rolagem do seu aplicativo de podcasts e vai encontrando Tortura Nunca Mais e repressão na ditadura militar. A tortura na ditadura militar, a censura na ditadura militar, a ditadura militar e o genocídio indígena, que é um ponto muito pouco discutido, mas que tem também a sua relevância, principalmente por ter sido algo extremamente cruel que ocorreu no período da ditadura militar. Vem também os casos de corrupção da ditadura militar, porque muita gente acha que ali, militar não rouba, militar é tudo honesto. Pega essa minipédia aí, os casos de corrupção da ditadura militar, e escute que nós trazemos vários casos que ocorreram e são os casos mais conhecidos. E para fechar esse aqui, toda vez que a gente posta nas redes sociais, em grupos, o pessoal vem do buraco do esgoto, do churume xingar a gente. Mas foi a nossa primeira minipédia referente a esse período do regime militar no Brasil, da ditadura militar, que foi a minipédia AI5, Nunca Mais, que é uma minipédia de 2019, que foi feita exatamente como a nossa primeira minipédia abordando a ditadura militar no Brasil. E essa é uma super maratona de minipédias com músicas, duas músicas aqui bem tranquilas, bem suaves, que é a música A Censura, de Plebe Rude. Essa música, A Censura, ela já de cara já está dizendo o título, né? E é referente exatamente ao período de censura que ocorreu ali durante a ditadura militar. E que tem um trecho que é bem interessante que diz: hora para dormir, hora para pensar, porras, meu papai me deixa falar. Ou seja, tudo controlado ali pelo Estado, inclusive a fala das pessoas. E a outra música é Miséria e Fome, dos Inocentes. E essa música, ela vem falando sobre questão de dificuldades, de fome, de miséria. E tem o trecho que é bem interessante, que fala: não estou culpando ninguém, não estou acusando ninguém. Apenas conto o que vi, apenas conto o que eu senti. Isso aí é exatamente dando a entender o quê? A censura e a repressão. O período da ditadura militar em que ninguém podia falar nada. Era só o Brasil lindo e maravilhoso e toda essa miséria e destruição social sendo jogada aí para debaixo do tapete. E estão aí as minhas indicações para vocês curtirem aí nesse final de semana. Perfeito. Eu vou sugerir 2 livros. O Kleber já sugeriu as minipédias todas da gente, né? Muito conteúdo bem produzido, tá? Modéstia à parte, então vale a pena. Eu vou sugerir 2 livros. Um é o 1964, História do Regime Militar Brasileiro, do Marcos Napolitano. É um livro de base para você conhecer e iniciar seus estudos sobre a ditadura, tá? Esse é o livro mais indicado para você iniciar seus estudos. E temos o livro Estranhas Catedrais, As Empreiteiras Brasileiras e a Ditadura Civil-Militar de 64 a 88, livro do Pedro Henrique Pedreira Campos. E ele vai abordar justamente a relação corrupta que as empreiteiras brasileiras já tinham
com o governo, em especial com os militares. Na verdade, quem cria a relação corrupta com as empreiteiras, né, foram os militares. Eles quem deram início a esse modelo que existe até hoje, dessa relação corrupta que foi estabelecida com essas empreiteiras que enriqueceram muito, e são as mesmas, tá? Camargo e Correia, Odebrecht, são elas mesmas que foram cooptadas, trazidas para esse rol da corrupção que os militares criaram. E é bom a gente falar isso, tá? Os militares criaram a corrupção ligada às empreiteiras. Os militares criaram o tráfico de armas e de drogas. Se hoje a gente fala sobre um tráfico de drogas forte nas favelas, foi porque foi introduzido ou pela polícia militar ou pelos militares, tá? Então fica aí fica a dica para você que ainda curte os militares. E pra playlist eu vou dar duas músicas que, assim, eu trabalho em outra cidade e geralmente vou viajando muito cedo e no final da tarde e me dá um sono desgraçado. Como é que eu faço para não dormir e morrer no meio do caminho? Eu canto. E tem duas músicas que eu gosto muito de cantar, que são músicas realmente assim, músicas populares para cantar junto com a galera. São duas músicas em italiano, tá? Se Telefonando, eu gosto da versão do Neck, que ele tem um clipe em que... É porque essa música na Itália ela virou um hino, sabe? Todo mundo conhece, é uma música muito antiga e tal, enfim. E ele fez um clipe onde a galera canta junto, assim, os trabalhadores estão lá abrindo a padaria e cantando essa música, a plenos pulmões, porque ela tem um timbre bem alto. E é gostoso cantá-la porque você fica realmente bem acordado, né? E depois eu fui saber a história da música. A história da música, o compositor, ele ouviu o filho dele, parece-me, falando com uma namoradinha de verão, né? Essas férias de verão, eles viajaram, o menino se apaixonou pela menina, a menina se apaixonou por ele, só que acabou o verão, acabaram as férias, eles tinham que voltar para casa e acabou-se o namoro. Aí esse cara ouviu no telefone o menino se despedir da moça, e é a letra da música, é essa despedida, né? E aí depois alguém me disse que era mentira essa história, mas eu acho bonito, então fica a história que eu ouvi. E tem uma música que é tema de um filme italiano que eu gosto muito. Não sei se vocês gostam de cinema italiano. O cinema italiano é bem bragão. E esse filme se chama Scusa ma ti chiamo amore, que é uma comédia romântica. Enfim, fez muito sucesso lá na Itália. E essa música é o tema do filme, né? Não, na verdade é o segundo filme, Scusa ma ti voglio sposare. O nome da música é Per dimenticare, de um duo de hip hop lá, chamado Zero Assoluto. Aí eu venho cantando, entendeu? Quando eu sinto que eu começo a cochilar, eu boto as duas e começo a cantar. Aí é o tempo de eu chegar em casa. E aí eu não durmo no volante, né? Pronto, só essas minhas indicações. Chegamos ao final de mais um episódio, meus amigos. Eu queria agradecer a presença de vocês. Abemos Podcast? Abemos Podcast, subiu fumaça branca. Segura a fumaça aí que estão batendo aqui na porta. Só um minutinho. É, tá só batendo hora dessa. Testemunha de Os Jeová. cachorros, gatos. Ô, Maria. O pessoal não dorme não, né? Pra Tu que ouviu o dormir? Kleber falando? Alguém batendo na porta na hora dessa. É entrega. Nossa, Amazon, isso é hora 15 para as 11 da noite. É por isso que os entregadores chegam no portão da pessoa e só jogam o produto. Uma hora dessa que a pessoa já quer dormir. Bom, vamos lá, vou fazer a pergunta de novo. Abemos Podcast, meus amigos? Abemos Podcast, subiu fumaça Abemos. branca. E eu ainda quero ouvir Pablo Magalhães cantando em italiano, tá? Olha só. Fiquei me questionando sobre essa voz. É feio, viu? Não, cara, depois escutem Se Telefonando feio. do Neck. É muito gostosa de ouvir. É música de você cantar com a galera, sabe? Assim, se você tiver uma galera que cante italiano. É aquela pra você tomar aquela cervejinha no copo de Copo de azeitona. Me lembrou muito agora a Bela Tchau. Bela Tchau. Pois é. Virou um hino na Itália, sabe? Só que é uma música Aham. Qual é o paralelo que eu posso fazer com a música brasileira? Evidências. É tipo evidências deles, entendeu? É essa música aí. Entendi.
Bom, amigos, queria agradecer a você que está nos ouvindo até agora, você que teve essa paciência monstruosa de chegar até o final do episódio, né, ouvindo a gente. Queria mandar um grande abraço para você. Saiba que é para você que a gente faz podcast aqui toda semana, apesar de todas as adversidades. Esse é o ano mais difícil do historiante. Eu queria dizer aqui para você que está nos ouvindo, já falei para os meus colegas. Vou falar para você que está nos ouvindo. Esse é o ano mais difícil do historiante. Se você tiver algum carinho pela gente, eu não vou colocar nesse termo não. Vamos falar o seguinte: se você quer contribuir para que a gente permaneça vivo, torne-se apoiador, tá? A gente vai agradecer horrores por essa ajuda que você nos der. Então é isso, um grande abraço, no nosso tchau coletivo. 1, 2, 3, tchau!